Oi, oi, Jojo Bom, sou o figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. E hoje nós falaremos sobre Dandadan, isso mesmo, sobre a segunda temporada de Dandadan que acabou de terminar e eu acabei de assistir. Isso mesmo, assim, eu comecei assistindo lá no comecinho mesmo, acompanhando, né? Eu assisti 3 ou 4 episódios pra fazer o vídeo de primeiras impressões. Só que aí, por algumas desavenças da vida, as coisas acontecem aqui, coisa lá, eu acabei parando de assistir semanalmente e acumulou, sabe? Realmente acumulou. E eu tava até meio desanimado em relação a isso, porque eu falei, caramba, é um anime que tava tão legal, agora tem tanta coisa, e acabou agora, terminou agora, e não vai ter vídeo, sabe? Eu não vou fazer um vídeo falando da minha experiência, não sei. Aí eu fiz o seguinte, como eu acordei bem hoje, eu falei, não, hoje eu vou separar, eu vou assistir quantos episódios de Dandadan for possível. Se eu achar que não tá muito legal, se eu achar que eu tô forçando demais, sabe? Assistindo muito episódio, muita informação, não tiver tão bem, aí eu paro, vou fazer outra coisa, mas se eu conseguir fazer tudo, aí sim eu faço questão de fazer um vídeo, e é isso que eu tô fazendo agora, meus amigos. Foi super positiva, nossa, que legal, cara. Dandadan tem uma vibe muito, muito boa e ela distrai bastante, assim como apresenta muita coisa interessante pra você olhar, tem uma narrativa legal, inimigos, personagens ali, tem humor, tem até drama de vez em quando, sabe? É uma coisa muito, muito maluca na maior parte, mas eles conseguem segurar quando eles querem também. Então, um anime sim completo, e o que eu posso definir pra vocês é que ele é um shonen moderno. Isso eu já falei em todos os vídeos que eu fiz de Dandadan, mas eu faço questão de falar de novo. Ele tem o dinamismo como sua marca e acompanha muito bem o ritmo que os dias de hoje pedem. Então, eu tive essa experiência e ela foi boa, isso eu posso garantir pra vocês, porque eu também não queria afetar ela, sabe? Porque essa coisa de maratonar, às vezes não é tão legal assim, e eu não queria que isso influenciasse, sabe? Se porventura o que implicasse numa análise ruim que eu tivesse, numa crítica negativa que eu tivesse ao anime, fosse justamente a experiência de ter assistido tudo ali num dia só, assistido tudo junto, aí eu faria questão de gravar um vídeo falando sobre isso também, se eu gravasse, porque eu não quero ser injusto com o anime. O anime não tem culpa de que eu não segui semanalmente, de que eu tive meus problemas e tudo mais, e eu não posso descontar os meus problemas nos animes. E isso é uma coisa que eu me policio muito, porque foi uma coisa que, eu vou ser sincero pra vocês, essa coisa de descontar um pouco nossos sentimentos, alguma coisa assim, no anime que não tem nada a ver com isso, foi uma das coisas que me afastou de assistir vídeos de anime no YouTube, né? Fiquei muito tempo sem assistir nada. Hoje tem uma rapaziada que eu até assisto na gringa, mas são coisas como essa que eu não quero trazer aqui pra vocês, sabe? Eu sei quanto isso é importante e eu quero transparecer a melhor experiência possível pra vocês, assim. Eu jamais vou mentir também. Se eu não gostar de alguma coisa, se eu me incomodar com alguma coisa, eu vou falar e sem problema nenhum. Críticas são muito importantes, sejam elas positivas ou negativas. Só que eu tenho a responsabilidade de saber que é meu papel de tentar ter a melhor experiência possível para ser o mais justo possível com os animes. É isso que eu vou fazer aqui hoje. Mas o papo tá bom, mas vamos logo pro cerne do vídeo. É isso que vocês querem ver, a minha análise, review, resenha. Então sejam bem-vindos, mas sem mais delonga e bora pro vídeo. Ai, meus amigos, que jornada, hein? É uma montanha-russa muito maluca. Dandadan, falo pra vocês, assim, se eu pudesse definir em 3 palavras, que talvez sejam até o título desse vídeo, é dinamismo, humor e muita maluquice. Nossa, como ele não se leva a sério em muitos momentos, isso é muito legal, sabe, ele não tem limites, assim, as coisas absurdas acontecem, as situações engraçadas também, assim, então ele sabe como fazer esse jogo, as lutas também são muito boas, assim, tem um ritmo bem legal mesmo, e é isso que ele tem de melhor, sabe? Dinamismo é o que ele tem de melhor, só que também não é nada por nada, também não é só isso por isso, tem momentos bonitos, tem sim, eu não tô aqui pra falar pra vocês, eu não vou mentir falando que Dandadan é o anime mais profundo que eu já vi, tem muita profundidade, não, eu tenho que ser justo, e ser justo não é pra colocar o anime pra baixo, pelo contrário, é saber que ele é fiel àquilo que ele apresentou, porque ele nunca se colocou a pecha de ser um anime que seria muito sentimental, que seria muito, assim, muito ambicioso nesse sentido, não. Mas tem momentos muito bonitos, tem momentos de superação, tem histórias tristes ali que a gente se apega, tem essas lutas, assim. Então ele tem, sim, coisas nesse aspecto que são muito boas também. Então ele sabe fazer esse jogo, sabe? Ele sabe jogar esse jogo, então ele tem sim seu impacto, ele apresenta sim dilemas, ele tem suas mensagens, a sua moral, os personagens são sim bem construídos, só que tudo isso no universo de muito humor
E realmente é algo muito caótico até, se a gente parar pra pensar o ritmo dele. Ele também tem algumas bases, como por exemplo, se a gente tá na segunda temporada, e até agora não tem, tipo, um vilão final, assim, um vilão ali que se apresentou, um grande causador dos problemas que está catalisando, mas eu tenho certeza que a história vai se desenrolar e a gente vai ter é, mais aspectos pra se apegar. Só que por enquanto, mesmo sendo essa maluquice toda, essa velocidade toda, dá sim pra gente se importar com os personagens, mesmo que ele seja um vilão da semana, muitas vezes ele tem uma história interessante ou então não tem nada, sabe? Porque ele também não tem medo de fazer isso, de fazer o personagem ali que vai aparecer, que vai gerar uma luta legal, um personagem que vai falar uma coisinha engraçada. Só que um valor muito positivo dele é que muitos desses personagens que a gente acha que vão ser descartados, eles voltam, sabe? Eles realmente voltam, tipo o Alien lá, da vaca, que voltou e agora tá sempre ajudando eles, assim, sabe? Os personagens, às vezes a gente não dá nada e ele tem uma lore, ele acaba contribuindo pra história, pro plot e pros personagens entre si, ele dá uma dinâmica. Então, por isso que eu falo que ele é muito moderno, sabe? Eu sou uma pessoa que, particularmente no meu gosto, eu tô muito apegado aos clássicos, assim, a coisa antiga, coisa que nos dias de hoje já é um outro ritmo, mas eu amo essas coisas. Só que eu também tenho a cabeça aberta para conseguir apreciar algo de uma nova geração, uma cabeça nova, pensante, que tá cheia de energia para mostrar suas ideias, sabe? Então eu consigo admitir isso. E tá sendo uma jornada muito boa isso, porque é diferente, de novo, eu gosto de animes, eu geralmente, os animes que eu mais gosto, assim, ou são animes muito dramáticos, com peso muito absurdo, animes experimentais, animes antigos, animes que ninguém se importa, sabe? Porque a gente fala muito dos clássicos, mas eu gosto também de ver uns animes que não tem muito público, assim, sabe? Então eu gosto de desbravar, mas o anime popular, com uma animação boa e frenético, também consegue fazer eu sentir algo, sabe? Porque, de novo, se eu tivesse de saco cheio, se não fosse, eu juro pra vocês, ou eu iria falar abertamente sobre isso, tudo, mas eu não ia jogar na conta do anime, porque o anime sempre se propôs a fazer isso e nunca se propôs a ser diferente. Então, aceitar isso foi uma das coisas que me fez ter uma experiência maravilhosa com o Dandadan, porque eu não conheci Dandadan ontem, sabe? Nem com anime, foi quando eu conheci ele ouvindo histórias de um amigo meu do futebol, ele vinha aqui na minha casa, a gente ficava conversando, ele falava dessas bizarrices que tinha em Dandadan, porque ele acompanhava o mangá, então ele sempre contava histórias, tudo, era uma coisa, assim, pior que a outra, no sentido do absurdo, e eu dava muita risada, sabe? Não entendia nada que ele tava falando, eu não acreditava, mas era um tempo tão legal, sabe? E foi ele que me fez ter atenção quando o anime saiu, sabe? Na época eu até pensei em ler o mangá, mas eu tava meio afastado nesse sentido, sabe? Eu não tava lendo muita coisa, eu tava com um bloqueio muito forte pra tudo, sabe? Eu não tava conseguindo consumir as coisas que eu gosto, então, porventura, acabei não lendo mangá na época. Mas desde então a propaganda foi muito bem feita, sabe? Porque eu falo pra vocês, era um tempo muito bom, assim, antes de ir pro futebol, antes de ir pra quadra. Eu reunia com os meus amigos aqui em casa e eu lembro desse amigo muito falando de Dandadan, das maluquices, de tudo que acontecia e era tão legal, sabe? Então isso me fez, sim, ter um carinho já pela obra antes mesmo de começar a consumi-la, sabe? Então por isso eu falo pra vocês que eu destaco bastante esse dinamismo e ele com certeza vai inspirar outros animes a seguirem essa linha. E então eu vou partir agora para falar um pouco mais sobre os episódios em si, alguns que eu gostei, os que mais me marcaram, né? Começar ali pelo episódio 4, foi a conclusão do arco lá do vulcão, do verme gigante, tudo aquilo. Foi um arco bem divertido até, teve lutas muito boas, né? Eu abordei praticamente o arco inteiro, assim, eu só não abordei o episódio final no vídeo de primeiras impressões, mas para não me repetir muito, eu posso falar algumas coisas além. É que aquele design lá do Gigi, lá do olho maligno, cara, muito legal, sabe? Design muito bem feito, assim. É uma coisa, assim, que me encantou, aqueles brincos RGB dele. O padrão dele parece que saiu do Dragon Ball, tá ligado? Parece, sei lá, um Rito, ou Hit lá de Dragon Ball, meio misturado, assim. Tem bem a cara do Toriyama, então do Toyotaro, logo depois. Eu não sei, eu vi um pouco de Dragon Ball nisso, mas é um design muito legal, e a luta dele foi bem bacana também, a história que entra também, a história da menininha lá, presa lá na cela, fazendo a dancinha e aprisionado, e tendo aquela coisa de fazer todo mundo se matar, não sei. Então você vê como ele tem momentos sensíveis, tem momentos de sensibilidade, não é a loucura pela loucura o tempo todo. Sim, ele tem, sim.
Ele tem seus absurdos a toda hora, mas ele sabe tirar o pé algumas vezes pra gente sentir uma coisinha diferente, sabe? Então eu destaco isso nesse arco, sabe? Aquela família lá bizarra pra caramba. Eu até fiz um meme, né? Que a família ali era consumidora assídua de Dolly Maçã. Tenho certeza que eles gostam de Dolly Maçã. Então foi um arco divertido. Teve momentos ali sensíveis, momentos tristes. E uma porradaria, sabe? Aquele arco pra mim, sabe? Esse arco inicial, pra mim sumariza o inteiro do que é Dandadan. Sabe? Você consegue enxergar o que ele quer passar pra você ali nesses 4 primeiros episódios, assim. E continuando, né? O 5 ali foi mais de transição, mas agora o episódio 6, cara, que coisa, assim. Eu já tinha recebido spoiler disso, porque na hora que aconteceu, né? Quando ele foi lançado, já teve muita gente falando, né? Acho que chegou a viralizar, muita gente elogiando. E teve até uma polêmica, assim, envolvendo uma banda muito grande lá no Japão, né? A X-Japan ali. Banda boa, mas aqui eu não sei o que eles estavam na cabeça, mas enfim. Eu já tava com as expectativas altas por tudo que eu tinha ouvido, e quando eu fui ver, eu não me decepcionei, pelo contrário, eu me surpreendi, sabe? Porque os músicos Hayashi ali, exorcizando os demônios, os fantasmas ali, os espíritos, na base do heavy metal, é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Nossa, cara, que música boa, assim, uma sonoridade que me agrada, assim, é o estilo de música que eu ouço, assim, que eu poderia ouvir tranquilamente, sabe? Não parece que é só uma coisinha ali feita pra adaptar uma cena de anime. Não, isso aí é uma música boa mesmo, tá? O instrumental tá bacana, o vocal nem se fala. E a animação, então, cara, nossa, cara, pô, é tão legal ver coisa assim, né? Música me pega muito, e música boa me pega muito mais. Então, me surpreendeu, sabe? Eu já tava com expectativa lá no alto, ele conseguiu me surpreender. E esse episódio 6 foi muito bom, né? A dinâmica dele e destacar esse clipe mesmo, porque dá pra chamar um clipe musical. E é um dos meus momentos favoritos, mas não é o mais, porque teve um que conseguiu superar. Sabe? Teve um que conseguiu, eu já vou falar pra vocês, né? E teve também um lance engraçadinho ali nos episódios seguintes, que foi a da Momo ir trabalhar no meio de café. O Karun lá morrendo de vergonha, ela também. Aquela cena impagável, sabe? Aquela ceninha rápida ali. E eu queria compartilhar pra vocês, né? Que eu já tive, assim, numa espécie de meio de café, assim, uma vez, num evento de anime que teve aqui. Assim, não era um meio de café propriamente dito, né? Não era um lugar físico, que não, era assim, físico, mas não... Eram umas mesinhas que tinha lá, o balcão, assim, e as meninas lá vestidas de maid. E, cara, nossa, foi meu lugar favorito naquele dia, sabe? Porque tava tudo tão concentrado, pessoas se esbarrando, todo mundo cheio, falando alto. E chegava lá, é um lugarzinho que tava vazio, sabe? As meninas eram muito simpáticas ali, faziam uns bolinhos muito bons, tinha um cafezinho também. E assim, a gente foi lá, eu tava com um amigo meu, a gente foi lá uma vez, tudo bem, mas aí cada hora a gente arranjava uma desculpa pra ir lá de novo, que era o único lugar sossegado que tinha, sabe? Então, por mais que tenha esse estigma dos meios de café, eu tenho uma impressão muito boa pela experiência que eu tive, então é engraçado ver os caras fazendo piada com isso, né? Muito bom. Mas agora, voltando aqui, assim, eu tenho que falar do meu episódio favorito, que foi o episódio 8, que é simplesmente o Okarun contra a música clássica. Nossa, cara, aquele episódio eu gostei demais, e eu falo pra vocês sem medo que foi o meu favorito dessa segunda temporada. Ver ele ali saindo na porrada com os músicos clássicos ali, não tem jeito. E a música clássica, cara, isso que é legal, sabe? A música clássica torando ali, a batalha fluindo ali, as cenas muito bem animadas, cara. Aquilo foi músicas para meus ouvidos, para meus olhos, para os meus sentidos sensoriais. Foi realmente música. E eu gostei, assim, além de, claro, dessa brincadeira, né, deles pegarem ali os artistas, os músicos e tudo, e transformarem eles em fantasmas ali, no caso, espíritos, né, tem toda a brincadeira ali. Mas, tirando isso, assim, eu achei muito interessante a ideia do treinamento, sabe, de comparar um treinamento, assim, algo para você melhorar com a teoria musical. Foi uma sacada muito bem feita, porque é isso, no final das contas as coisas estão muito ligadas ali, até com o marca-passo ali, né? Esqueci o nome agora, o metrônomo, é o metrônomo, né? Que marca o ritmo, tudo. E a vovó Turba ali, o gatinho, fazendo
todo esse paralelo, assim, foi muito legal, porque faz sentido. Então, eles brincaram com essa coisa do ritmo da música com o ritmo de batalha, de ver em quanto tempo ele conseguia fazer movimentos comparado com os inimigos dele, com os adversários e tudo. E assim, arco de treinamento é uma coisa que é legal, sabe? É uma coisa que vem desde lá de trás e sempre se adapta de alguma forma. E infelizmente é uma coisa que é sempre curta, assim, é difícil hoje em dia você ver algum anime que tem um arco de treinamento, assim, muito maior. Dos últimos, assim, cara, assim, o único que eu consigo lembrar que teve, sim, uma importância maior nisso, teve um foco, foi Boku no Hero, cara. Boku no Hero eu lembro que foi bem importante, o arco de treinamento, tem várias cenas, assim, mas a maioria dos animes hoje em dia já pega muito rápido, mas mesmo assim eu apreciei, sabe? Foi rápido, mas foi bom, tanto é que foi meu episódio favorito, e foi muito legal mesmo, sabe? Nossa, tanto a trilha sonora ali, as músicas, a ideia, o conceito, a narrativa, tudo. Episódio 8 é o meu favorito. E aí, em seguida, né, episódio 9, né, vamos falar também, né, o Karun ali, ele fez um acordo ali com o olho demoníaco, né, com o Digi, e isso foi muito legal, a saída que eles tiveram para resolver esse conflito, né, porque primeiro eles tentaram exorcizar, e depois compadeceram, eles tentaram fazer aquela coisa de conciliar os dois, mas o que me tirou boas risadas foi ele possuído lá na forma dele, do olho demoníaco, na escola, cara. Nossa, ele querendo matar todo mundo, assim, e tentando viver em sociedade, sabe? Aquilo pra mim, esse choque de cultura sempre me faz rir, sabe? Sempre me pega, e ali não foi diferente, assim, ele com a vontade de matar todo mundo, falando, não, é só uma piada, nossa, ele ainda não parou com isso, não sei o que tem, sabe? Então, esses momentozinhos, assim, são bem engraçados mesmo. A resolução foi uma boa sacada, assim, sem aquela coisa de adiantar uma luta agora, de fazer os dois lutar, até parecia, né, ele deu essa fakeada aí, ele termina um cliffhanger, depois vai ter, parece que os dois vão sair na porrada, que a animação vai estancar, mas eles dão as mãos, fazem as pazes ali, fazem um acordinho, e tá tudo certo, né, e aí, os 3 episódios seguintes, né, quase como se fosse um arcozinho, assim, do Kaiju, né, que a bola do Karun tá por lá e eles têm que resolver. E aí apresenta essa ideia do Kaiju que fica invisível. Olha só, os caras não conseguem segurar, né? Já é difícil você conciliar a ideia de um Kaiju, né? Você faz um Kaiju, mas esse aqui ainda é um Kaiju que consegue ficar invisível. Os caras pensam além, assim, né? Os caras não... Sabe-se lá onde tá a cabeça deles. Mas aí começa todo esse confronto, né? Eu vou falar aqui dos 3 juntos, né? Do episódio 10, 11 e 12 aí, que termina, dessa saga que teve. Mas aí a gente é apresentado ao Quinta, o gordinho lá. Cara, o gordinho não dá pra tancar, não, assim. Ou você sente muita raiva dele ou você dá risada. Sabe, não tem meio termo. E eu escolhi a melhor, né? Eu escolhi só dar risada mesmo. Da inabilidade dele de lidar com as coisas, dele entender muito bem o que tá acontecendo, né? Mas é justo, assim. Coitado dele, coitado. Mas eu acho que a edição dele vai adicionar muitas cenas engraçadas no anime. Assim, um alívio cômico desse jeito serve pra essa função mesmo, né? Então tenho certeza que ele ainda vai fazer muita gente dar risada, mesmo aqueles que torceram o nariz, não sei o que tem. Eu acho que no final das contas ele não vai ser um personagem tão odiado, não. Mas assim, foi muito legal. Assim, essa luta de Kaiju, né, porque tem toda aquela história deles tentando lutar ali na mão, mas aí depois eles conseguem fazer um robô gigante lá, um mecha, aí no começo tem bem a vibe de um Megazord mesmo, né, saindo um pouco dos mangás de mestre, né, que é uma clara referência aos mangás de mestre também, mas no começo ele quando tá todos os personagens ali, eu ia falar os 5, mas os 5 são os Power Rangers, eu não sei quantos são, eu esqueci quantos são os personagens ali, não vou contar agora. Mas eles são o grupinho lá do Karun, tá tudo reunido no robô e cada um tem sua telinha. E aquilo, claro, lembra muito o Megazord, né? Lembra muito toda essa coisa dos tokusatsu ali também. Mas também tem uma referência muito forte, assim, aos animes e mangás de mecha. Inclusive tem uma referência ao Mazinger Z ali, pelo menos na dublagem, né? E tudo mais, que teve o soco lá, que é característico dele. Mas essa luta é muito legal, sabe? Uma luta de Kaiju sempre, não tem como dar errado. Um robô gigante descendo a lenha no Kaiju é sensacional sempre. Então deu pra ver ali as referências que o autor quis passar.
E foi uma briga muito legal, sabe? De novo, é muito interessante. Isso é a minha infância, né? Minha infância assistindo Power Rangers, sabe? Vendo Flashman, vendo essas coisas, assim. E de novo, esses robôs, assim. Robôs gigantes, me amarrava quando era criança, sabe? Eu adorava os Megazords, mas até o que antecediam eles, né? Que eram os Tokusatsu da Manchete, assim, que meus tios me mostravam sempre. Então, é coisa de louco quando um anime consegue fazer isso, né? Porque anime também tem muito estigma do mecha e tudo mais, mas dá pra gente levar essa referência, forçar a barra um pouquinho e lembrar de tudo isso, porque no final das contas a cultura tá tudo embolado, uma coisa leva a outra, e no final o que vale a pena é ver um monstro gigante sair na porrada com um robô gigante. Isso não tem igual. Mas foi isso, sabe? Eu gostei, sabe, dessa conclusão do arco aí, dessa coisa que termina também em outro cliffhanger, né? Com o Karun beijando lá ET. Imagino que isso vai dar pano pra mão. Mas a experiência foi boa. E aqui eu tenho que destacar também, agora eu lembrei que eu falei da dublagem. Eu alternei, eu assisti o começo ali, eu assisti em japonês, né, assisti legendado. Aí depois eu voltei pra dublagem, que eu gosto bastante. Só que eu ainda não consegui dar a chance à dublagem da Crunchyroll. Porque meus amigos aqui, a rapaziada aqui do YouTube, vocês me falaram muito bem da dublagem da Crunchyroll. E eu ainda não fui atrás pra assistir um episódio com ela, um episódio inteiro, né? Pra ter uma noção maior, não ficar vendo só recortes. Mas eu gosto. A dublagem da Netflix eu acho que tá muito boa. Assim, hoje em dia é difícil eu gostar de uma dublagem tanto assim, sabe? Eu não sei, tem bons profissionais, tem bons diretores, mas algumas decisões são bem equivocadas, alguma coisa não fica assim. Então, eu prefiro não ficar me estressando muitas vezes, mas tem animes que eu amo dublagem, sabe? Eu realmente amo, assim, todo mundo cresceu ouvindo, mas eu, além de crescer ouvindo, quando eu já tinha a opção de assistir as coisas no idioma original, e até quando eu comecei a entender mesmo, por exemplo, coisas em inglês, assim, quando eu não precisava mais, isso podia ver naturalmente, muitas vezes eu prezava pela boa dublagem, e é isso que eu apoio, sabe? Eu não apoio a dublagem, eu apoio a boa dublagem, e Dandadan é um fenômeno, porque ele tem duas dublagens excepcionais, duas dublagens excelentes, porque como eu disse, eu não assisti nenhum episódio completo da Crunchyroll, mas eu já vi trechos, eu já procurei trechos e o feedback de vocês também importa muito. Então é muito legal a gente destacar, vir aqui e falar, caramba, uma dublagem foi muito boa, uma dublagem foi legal e tá tendo reconhecimento que merece. Então é bem divertido, eu gosto das vozes deles. E depois que eu coloquei na dublagem eu não consegui mais sair. E assim, até falando pra vocês da dublagem da Crunchyroll, explicando porque acabei não assistindo aqui. Vamos falar o português claro, vamos falar assim. É bem mais acessível a dublagem da Netflix do que a da Crunchyroll, pelos meios que a gente assiste anime. Vamos falar a verdade, vamos. Eu não sou demagogo aqui, eu não vou ficar escondendo o jogo, mas nas entrelinhas. É muito mais fácil você assistir o da Netflix, que tá em qualquer lugar, do que você ficar caçando uma especificamente da Crunchyroll, sabe? Então, dito isso, a dublagem é boa, então parabéns aí a Crunchyroll, que nessa eles acertaram também. Mas eu gostei, agora voltando ao anime em si, eu gostei muito. Eu tava com o pé atrás, assim, de novo, por ter deixado acumular tantos, assim, por achar que talvez eu tinha perdido o ritmo ali, se eu fosse ter, não ia acabar gostando, mas não, eu tô sendo o mais sincero possível, e a minha opinião é das melhores nesse sentido, assim, é das melhores, não que a minha opinião é muito boa, não, é que a minha opinião em relação àquilo é boa, é que o anime em si é um dos melhores, assim, do que tá tendo aí ultimamente, né? Então ele teve uma boa experiência, assim, eu tive uma boa experiência, ele me deu uma boa experiência. Eu gosto dos personagens, gosto da trama, ele é muito rápido, ele é bem dinâmico e aqui vai a parte da minha cabeça que é aberta em relação a isso, porque eu gosto de uma coisa mais cadenciada normalmente, né? Com peso maior, sei lá, com um vilão mais definido, com um grande arco, assim. Só que eu sei que nos dias de hoje a coisa muda um pouco, mas ainda assim eu espero talvez um arco um pouco mais consistente, não sei, quem sabe, eu não li o mangá, então tudo pode acontecer, e mesmo se não acontecer, tipo um arco tão grandioso, eu sei que ele tá num caminho legal,
e vai demorar pra mim enjoar dessa fórmula, não sei, porque sempre tem uma coisinha nova, tipo, só agora veio um personagem novo, tipo Quinta, ele dá mais um toque aí nessa dinâmica que é em relação aos personagens principais ali, que tem as coisas, então, tipo, em 2 temporadas ele não apresentou todo mundo ainda que vai aparecer, então eu tenho certeza que ele não vai cair na mesmice de ser sempre a mesma coisa, porque esse talvez seja um dos meus medos aqui, pensando bem, de que se for sempre isso, mas ele não evoluir, não entrar em outras dinâmicas, talvez a longo prazo isso possa ser cansativo. Porém, até agora ele não deu indícios de que ele vai parar por aí. Que eu tenho certeza que nesse nível de maluquice a coisa só vai degringolar ainda mais. Então, muito mais coisas podem e vão acontecer. Então, eu tô bem tranquilo. Tô sim esperando a 3ª temporada, mas agora é hora de dar um tempinho, de digerir tudo isso, né? De ver certinho as coisas, não sei, mas foi uma aventura agradável, meus amigos. Então, eu espero de coração que vocês tenham tido um tempo bom assistindo este vídeo, assim como eu tive um tempo bom assistindo Dandadan. Mas é isso, nos vemos nos próximos vídeos, meus amigos. Até mais, tchau!